Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Lifetime Online. Aqui nós discutimos as estratégias e técnicas para você emagrecer e melhorar seu condicionamento físico. Eu sou o Lucas e o tema de hoje é como fazer um treino realmente eficiente para emagrecer. Num episódio anterior, a gente discutiu bastante os modelos que são comumente utilizados para treinamento de emagrecimento, né? Então a gente viu que tinha a abordagem matemática, a abordagem metabólica. A gente viu ali, eu trouxe uma série de estudos mostrando o fracasso dessas abordagens e o porquê do fracasso delas, né? Basicamente, ao longo dos anos, sempre se pensou que para emagrecer, para fazer um treinamento de emagrecimento, a gente tinha que se preocupar em queimar gordura durante o treino, e essa abordagem metabólica, ou então o famoso balanço calórico negativo, né, onde a ideia principal seria acumular um gasto calórico elevado através da maior quantidade possível de atividade física, para que no final do dia isso desse um balanço calórico negativo e, em função desse balanço calórico negativo, a pessoa emagrecesse. E a verdade é que isso realmente parece fazer sentido fisiologicamente, né? Se a gente avaliar que a pessoa quer emagrecer, parece razoável pensar que a gente precisa buscar uma zona de queima de gordura. E se essa zona existe, e ela de fato existe, está bem documentado que existe uma zona de intensidade de treino onde o nosso corpo queima mais gordura do que os demais substratos energéticos, parece razoável que se busque essa zona para treinar. E durante muito tempo a gente trabalhou dessa forma o processo de emagrecimento. Ocorre que alguns estudos realmente mostraram algum emagrecimento nesse tipo de protocolo, mas sempre estudos de curto prazo, né? Então, nenhum estudo com duração superior a 4 meses conseguiu demonstrar emagrecimento nessas abordagens tradicionais de treinamento. Os estudos a partir de 5, 6 meses de duração mostravam que as pessoas emagreciam no começo e depois elas paravam de emagrecer. E tem uma explicação para isso, tem uma explicação do porquê isso acontece. A questão aqui, no início, esse déficit calórico, né, pensando pela abordagem matemática, e o fato de queimar a gordura durante o exercício, pensando numa abordagem metabólica, realmente faz as pessoas terem um emagrecimento nas primeiras semanas. Só que o que acontece no médio prazo é que o nosso corpo se adapta e ativa uma espécie de modo econômico. E o corpo passa a se defender e o processo de emagrecimento para. E aí a gente fica se perguntando, mas por que existe esse modo econômico, né? Se hoje em dia um dos maiores problemas de saúde pública é a questão da obesidade, por que existe esse modo econômico, né? Já que o nosso corpo, nosso organismo é tão inteligente, né, e se adapta a esses estímulos. O fato é que a origem do ser humano é nômade, né? Então a gente precisa lembrar que houve uma época, milhares e milhares de anos atrás, quando o ser humano ainda não tinha dominado a agricultura, nem a domesticação de animais, em que o ser humano precisava caçar para se alimentar. E essa caça não sempre estava disponível, nem sempre estava disponível, né? Às vezes a comida acabava e os grupos, né, as comunidades, precisavam procurar um outro local onde tivesse caça disponível e tivesse para alimentação, né, para subsistência. Então essas pessoas se deslocavam durante longos períodos a pé, fazendo um aeróbio de baixa intensidade e sem se alimentar. Por questão de sobrevivência, o que o corpo tinha que fazer? Ele tinha que baixar o consumo de calorias, ele tinha que economizar gordura para que as pessoas não morressem. A gordura é uma reserva energética, eu não tenho nesse momento alimentação disponível, eu preciso ir atrás de alimento, eu não sei quando é que eu vou conseguir esse alimento, e se eu continuar gastando calorias, se eu continuar gastando gordura, eu vou morrer. Então é por isso que esse modo econômico existe no nosso corpo. Já foi feito
já foram feitos alguns estudos comparando o DNA dos seres humanos hoje com o DNA dos seres humanos de milhares de anos atrás, e quando se analisa a parte do metabolismo, se percebe que elas ainda são muito semelhantes, né? Então a gente ainda conserva esses traços dos nossos ancestrais. Quando a gente faz... obviamente esse problema hoje, para a maioria das pessoas, ele não existe mais, né? Então hoje em dia a gente tem alimento abundante, a gente não precisa ficar mudando de local o tempo todo, mas o DNA leva muito mais tempo do que isso para se adaptar. Então a gente ainda não tem essa adaptação em nível de DNA, né? Quando a gente faz o treinamento tido para emagrecimento, né? O famoso aeróbio de baixa intensidade, quando a gente dá uma caminhadinha, quando a gente faz uma corrida contínua, o que a gente está fazendo, na verdade? A gente está fazendo aeróbio de baixa intensidade, o mesmo que os nossos ancestrais lá faziam, e o corpo imediatamente não, ele leva ainda alguns meses ali, de acordo com os estudos, para se adaptar, mas chega um momento que ele percebe o que está acontecendo, que o teu organismo está demandando muito mais gordura do que ele demandava antes, e então ele interrompe o processo de queima de gordura e dispara uma reação de enzimas que favorecem o acúmulo de gordura, para que o teu corpo não fique em risco, né? E por isso que os processos de emagrecimento baseados nessa abordagem, eles tendem a parar no curto prazo. Isso não é o assunto de hoje, mas é importante salientar que isso também acontece com relação a dietas muito restritivas, tá? Os estudos também documentam isso, e por isso que dietas muito restritivas também tendem a não funcionar a médio e longo prazo. Vai ter um emagrecimento rápido no começo, vai entrar num platô e em seguida vai iniciar o processo de recuperação do peso que perdeu. Mas aí assim... se a abordagem clássica não funciona, né, a gente entra na seguinte pergunta. Então, se trabalhar na zona de queima de gordura não funciona para emagrecimento, se queimar mais caloria do que se consome não funciona para emagrecimento, o que a gente tem que fazer? Bem, a verdade é que existe sim um tipo de treino que modifica isso. E essa descoberta aconteceu meio que por acidente. Quando se começou a estudar os protocolos de treinamento de força e os protocolos de treinamento intervalado para emagrecimento, na verdade não se estava buscando emagrecimento. E se descobriu a parte do emagrecimento meio que por acidente. Hoje eu vou mostrar para vocês exatamente a explicação disso, por que um tipo de treinamento funciona tão bem e outro tipo de treinamento não funciona para emagrecimento. E por que, por mais contraintuitivo que isso possa parecer, o erro que a maior parte das pessoas comete não é treinar demais, e sim treinar, não é treinar de menos, e sim treinar demais. Então, hoje, grande parte das intervenções que a gente faz aqui em treinamento físico é no sentido de reduzir o volume do treino e não de aumentar. As pessoas que frequentam academias, principalmente, tendem a pensar assim. Isso é um raciocínio engraçado, né? Mas eu treino 2 horas por dia, mas eu treino 2h30 por dia. Então parece que é uma competição de quem treina mais horas por dia, né? E isso acaba sendo... e isso acaba funcionando cada vez menos. Então a questão é, se você está querendo emagrecer, não se preocupe em querer treinar mais horas. Não é a quantidade de treino que vai te fazer emagrecer, e sim a qualidade do treino que vai te fazer emagrecer. Muito bem. Os estudos começaram a mostrar que no longo prazo, não só no longo prazo, mas a curto e longo prazo, os treinamentos intervalados apresentavam um resultado de emagrecimento bastante superior ao treinamento contínuo. O que é treinamento intervalado? Treinamento intervalado é todo treinamento onde a gente faz um estímulo forte por um intervalo de recuperação. Estímulo forte, intervalo de recuperação e assim sucessivamente. Existem diversos protocolos de treinamento intervalado, existem protocolos de 4, de 8, 12, 30, 40 minutos eventualmente. São protocolos em geral muito mais curtos do que os de treinamento contínuo,
que são de 30, 60, 90 minutos de treino. E o treinamento contínuo, né, ao contrário do intervalado, é aquele treinamento onde tu pega uma intensidade constante, normalmente de moderada a baixa, e segue fazendo aquilo por pelo maior tempo possível, na ideia de trabalhar dentro da zona de queima de gordura e de acumular o maior número de calorias gastas. Importante salientar, o treinamento intervalado, em geral, ele não gasta tanta caloria quanto o treinamento contínuo, e em geral, ele não queima tanta gordura. Em geral, não, ele não queima tanta gordura quanto o treinamento contínuo. E aí, mas por que se ele não queima nem mais calorias e nem mais gordura do que o treinamento contínuo, por que ele funciona para emagrecimento? Isso é totalmente contraintuitivo quando a gente não conhece as reações que estão por trás dessa situação. O fato é que não importa tanto o que acontece durante o treino, importa o que acontece depois do treino. Então vamos lá. Treinamento de baixa intensidade, treinamento contínuo, ele queima gordura durante o treino. Mas ele não queima gordura depois do treino. Ao contrário, ele faz o teu corpo acumular gordura depois do treino, porque ele vai precisar dessa gordura depois. O treinamento intervalado e o treinamento de força, eles queimam prioritariamente glicogênio durante o treino. Então, aí que vem a primeira questão. Assim. Ele não está queimando gordura. Então, durante o treino, eu não estou queimando gordura. Vou lá, faço uma atividade, um HIIT de 15 minutos, de 20 minutos. Eu queimei um número determinado de calorias, que não é muito relevante, e eu não queimei gordura durante o treino. Como é que eu vou emagrecer? A verdade é que, quando eu paro o meu treino e vou para o meu período de recuperação, então acabei o treino, vou para casa, vou descansar. Foi feito um estudo, o Jornal Americano de Fisiologia do Exercício, ele foi publicado, que mostrou o seguinte: logo após o treino de HIIT, as reservas de gordura, elas estão lá em cima. E as reservas de glicogênio, elas estão lá embaixo. Aí tu pensa, ruim, né? Porque eu queria, afinal de contas, eu tô querendo emagrecer, então eu precisava queimar gordura, certo? Só que, com o passar das horas, vai acontecendo uma diferença. As reservas de gordura vão diminuindo e as reservas de glicogênio vão aumentando. Porque o que está acontecendo fisiologicamente? O teu corpo, ele não ativou o modo econômico. Como a gente está treinando velocidade, como a gente está treinando força, ele não pode ativar o modo econômico, porque ele não precisa ser resistente nesse momento. O teu corpo precisa ser rápido. E quem é rápido não tem como ser econômico. Para ser rápido, ele precisa queimar glicogênio, que são os carboidratos, simplificadamente falando. Então, como ele está queimando carboidrato, no pós-treino, o mecanismo que vai ativar no teu corpo é o seguinte: eu preciso recuperar esse meu carboidrato, porque eu vou precisar de novo para um próximo estímulo, e da onde o corpo tira substrato para fazer para ressintetizar esse carboidrato? Da gordura. Então o teu próprio corpo está atacando as reservas de gordura para degradar essas reservas de gordura, transformá-las em glicogênio e armazenar novamente no músculo para um próximo estímulo. Durante algum tempo se acreditou que os resultados de emagrecimento que se observava no treinamento intervalado, eles eram em função da questão do EPOC. EPOC é a sigla em inglês para o consumo excessivo de oxigênio pós-treino. O que isso significa? Pensa assim, às vezes quando a gente faz uma atividade muito intensa, faz uma corrida muito forte, um treino muito intenso, e a gente para aquele treino e continua suando depois do treino. Às vezes toma banho, sai do banho e continua suando. O que é isso? Isso é o teu corpo lutando para voltar ao equilíbrio anterior. Nesse momento, o teu corpo está consumindo uma quantidade de oxigênio muito maior do que a normal, e isso é o chamado EPOC, e quando ele está consumindo essa grande quantidade de oxigênio, ele está gastando muita caloria. Então, de fato, o HIIT, os treinamentos intervalados, o treinamento de força, ele gera um EPOC alto e a pessoa vai queimar mais calorias após o término da atividade. E os estudos mostram que até 100% mais. Só que quando a gente fala 100% mais, parece que está aí a resposta do emagrecimento.
só que não tá, porque isso, o EPOC, em média, acaba dando um gasto calórico total de 30 a 40 calorias a mais em 24 horas. Isso não é grande coisa se a gente for pensar, principalmente se a gente for pensar com a cabeça da abordagem metabólica. 30, 40 calorias a mais por dia parece que não vai fazer grande diferença no teu emagrecimento, né? Então, parece que não tá aí a resposta, né? Bem, vamos lá. Seguindo aqui a nossa investigação. Uma outra coisa interessante, vocês devem conhecer pessoas que fazem dieta, passam horas na academia e não emagrecem nunca. Ao mesmo tempo, todo mundo conhece alguém que come o que bem entende, come mais do que todo mundo, às vezes nem faz atividade física e está sempre magro, né? E aí que se vem com o conceito de metabolismo de repouso, né? Eu sei que algumas pessoas não acreditam muito nisso, porque o gordinho sempre vai dizer, mas é que o meu metabolismo de repouso é ruim e tal, e parece que ele sempre está mentindo, né? Mas a verdade é que essa questão do metabolismo de repouso também está bem documentada. E eu vou trazer, tem dois estudos bem interessantes, dois estudos bem diferentes, que são bem interessantes e que mostram essa diferença dos metabolismos. Bom, começa que existem sim diversos estudos documentando que quem tem um metabolismo de repouso mais baixo tende a ser obeso no futuro, tá? Então, o metabolismo de repouso é um preditor de obesidade. Mas vamos lá. Olha, foi feito um estudo durante 4 anos. O pessoal acompanhou um grupo de indígenas. Então, assim, os indígenas eles têm hábitos muito semelhantes. E foi observado que 4 anos de estudo é um prazo bem interessante para avaliar. E aí se observou que alguns índios chegaram a ganhar mais de 15 quilos ao longo desses 4 anos, enquanto outros não ganharam nenhum peso, permaneceram com o mesmo peso que eles tinham 4 anos atrás. E aí, mas eles têm hábitos muito parecidos, né? Ninguém tinha uma dieta muito diferente da outra, então por que isso acontece? Bom, fizeram uma análise de metabolismo e identificaram que esses índios que tiveram tendência de ganhar peso, eles tinham um metabolismo de repouso em torno de 60 a 70 quilocalorias por dia mais baixo do que o outro grupo. E, de novo, 60 a 70 quilocalorias não é nada. Não é nada. Se a gente for pensar com a cabeça da abordagem matemática. Mas ficou a hipótese de que o metabolismo de repouso estava diretamente ligado ao fato de alguns índios terem engordado e outros não terem engordado. Então, assim, lógico que existe mais coisa por trás disso dentro do metabolismo, mas ficou demonstrado que tem um grupo de pessoas que tem facilidade em queimar gordura e tem um grupo de pessoas que tem dificuldade de queimar gordura. Então, esse foi um dos estudos. E o outro estudo, que é um estudo muito legal, foi o seguinte. Foram separados 2 grupos, tá? E as pessoas foram trancadas em uma sala de análise de metabolismo e ficaram assim. Primeiro, eles ficavam 24 horas com dieta hipocalórica, ou seja, eles comiam menos do que estavam acostumados a comer e menos do que o metabolismo de repouso deles gastava. Então, dieta hipocalórica. E aí se percebeu que todas as pessoas ali na mesma situação, algumas pessoas, quando colocadas em dieta hipocalórica, o metabolismo delas, eles permaneciam da mesma forma. Então, a pessoa, metabolismo está aqui. Coloca ela numa dieta de hipocalórica, diminui as calorias que ela está comendo, e o metabolismo dela não baixava. Então, um grupo de pessoas, o metabolismo não baixava. O outro grupo de pessoas, quando tu tirava calorias da dieta, o metabolismo respondia e baixava também. Então, essas pessoas passavam a comer menos e o metabolismo baixava para esse grupo de pessoas. Depois, essas mesmas pessoas foram colocadas numa outra situação, de dieta hipercalórica.
O que se observou? Aquele grupo, lembra que teve o primeiro grupo que comia menos e o metabolismo não baixava? Esse grupo, quando ele começou a comer mais, o metabolismo deles subiu. Então, eles aumentaram o metabolismo à medida que eles começaram a ter mais calorias disponíveis. O grupo que, quando comia menos, o metabolismo baixava, quando ele passa a comer mais, o metabolismo não sobe para acompanhar. Então, o que ficou demonstrado? Existe um grupo de pessoas que o metabolismo somente compensa para baixo. Ele só compensa para baixo. E existe um outro grupo de pessoas em que o metabolismo tende a compensar somente para cima. Esse grupo de pessoas que o metabolismo compensa só para cima são as pessoas magras. São essas pessoas que comem o que bem entendem e não engordam. Essas pessoas hoje parecem ter uma vantagem, né? Mas se a gente for pensar milhares de anos atrás, essas pessoas que têm esse tipo de metabolismo provavelmente teriam morrido. Provavelmente elas morreriam de fome, porque no momento em que elas têm menos disponibilidade de alimento, o metabolismo delas não corrige isso, não ativa o mecanismo de segurança e elas vão depletar todas as reservas energéticas e vão morrer de fome antes do gordinho. Só que o gordinho hoje, como a gente tem alimento disponível, o gordinho acaba tendo dificuldade, porque ele começa a dieta. Aí ele começa a dieta, e em pouco tempo o metabolismo dele entende que ele está em dieta, ativa o modo de emergência. O que ele vai fazer? Ele vai baixar mais uma vez as calorias. O que o corpo dele na sequência vai fazer? Vai baixar de novo. E esse é um ciclo que acaba não tendo fim. Quanto mais ele diminui a alimentação, mais o corpo dele se defende e não tem como emagrecer. Então é uma situação aparentemente desesperadora. Porque... E aí tu acrescenta isso. Um tipo de treino, que é o treinamento contínuo. Porque ele vai para a academia e o professor vai dizer, não, quer emagrecer, vamos para esteira e vamos ficar caminhando aí até queimar toda essa comida aí que tu comeu. O que vai acontecer? O corpo dele já está em estresse porque ele já está tentando fazer dieta. Aí ele vem para um treino que vai favorecer o metabolismo dele a baixar mais ainda, ele vai parar de emagrecer. E existem ainda alguns casos em que ele começa a engordar em função disso. Porque esse mecanismo de defesa, ele não é 100% perfeito. Na maior parte das vezes, o teu corpo apenas se defende. Então ele só não vai deixar emagrecer. Mas pode acontecer, e tem casos documentados de algumas pessoas que começam a engordar conforme vão aumentando a quantidade de atividade física que estão fazendo. Então a pessoa está passando fome, está passando horas na academia, não está emagrecendo. É bastante desmotivadora essa situação, né? Então, talvez esteja aí uma das explicações para que hoje a gente tenha no Brasil menos de 5% da população ativa fisicamente. Mas vamos lá. Será que existe um tipo de... Será que é possível mudar o metabolismo? Será que a gente consegue mexer nessa situação? E a verdade é que sim. Tá? Quando a gente for pensar em treinamento para emagrecimento, em primeiro lugar, normalmente quem vai procurar esse tipo de treinamento são daquele grupo que eu falei antes, lá do grupo que compensa o metabolismo para baixo e outro que compensa para cima. Quem vocês acham que vai nos procurar para emagrecer? Quem vai nos procurar para emagrecer, em geral, são essas pessoas que têm metabolismo que não compensam para cima, que só compensam para baixo. São pessoas que têm dificuldade de perder peso. O outro grupo, aquele grupo que o metabolismo sempre aumenta, é o grupo que vai fazer aeróbio em jejum e vai funcionar, é o grupo que faz qualquer tipo de dieta e funciona. Para esse grupo, qualquer tipo de intervenção que ele faça vai funcionar. Mas não são eles o nosso alvo. Além disso, esse grupo tem uma certa dificuldade de ganhar peso para os que querem ganhar peso. Mas enfim, não são eles o nosso assunto. Bom, vamos lá. Treinamento intervalado e como que isso pode alterar o metabolismo. Ficou bem demonstrado que... assim, o que parece, né, analisando esses dados, é o seguinte. Se a gente faz um treinamento mais intenso e a gente queima carboidrato durante o treino, no pós-treino a gente vai queimar a gordura e vai emagrecer. E a verdade é que para isso existe também existe uma explicação.
Na comparação de HIIT e treinamento aeróbico, existem 3 enzimas, e aí eu vou falar essa parte para que vocês entendam de onde surge isso, porque não é uma mágica, não é um negócio que é HIIT, é intervalado, é treinamento intenso e por isso vai funcionar, e não é bem assim. O que acontece na prática? Em um desses estudos que foi feito na década de 90, além de todos os controles que foram feitos, foi feita biópsia muscular. Então foi lá, tirou um pedacinho do músculo das pessoas que estavam participando dos 2 grupos de treinamento. Um grupo era treinamento aeróbio de baixa intensidade, longa duração, contínuo. Outro grupo era HIIT. Então vai lá, tira um pedacinho do músculo dessas pessoas e analisa as enzimas. E o que se notou? Existe uma enzima que é a fosfofrutoquinase, tá? Essa enzima ela é uma barreira para queima de carboidrato. Primeiro achado do estudo, tá? Quem tinha a a atividade de fosfofrutoquinase mais elevada queimava mais gordura durante o período de repouso. Então olha que loucura. A fosfofrutoquinase é uma enzima que ela é uma barreira para queima de carboidrato. Quando essa barreira está alta, teu corpo não consegue queimar carboidrato em repouso. Ele vai queimar gordura. Se percebeu pelo estudo que as pessoas passavam a queimar mais gordura em repouso. E por que essa enzima estava alta? Muito provavelmente porque durante o treino queimou muito carboidrato. Então essa enzima, aí entra de novo o mecanismo de defesa. Sobe uma barreira que impede a queima de carboidrato. Quando impede a queima de carboidrato, no repouso teu corpo vai queimar a gordura. Agora, entenda o seguinte, esse é o mecanismo de defesa que a pessoa que está querendo perder peso precisa. Porque em termos de sobrevivência não seria inteligente da parte do nosso corpo, mas para quem quer perder peso, isso aí é a melhor coisa que existe. Então, essa é uma coisa. E aí o que se notou? A fosfofrutoquinase tinha uma atividade 10% mais baixa, ela baixava 10% nas pessoas que treinavam o contínuo, o aeróbio de baixa intensidade, e ela subia 19% nas pessoas que treinavam o HIIT. Então, primeira explicação e bastante importante dessa abordagem que eu vou chamar de abordagem enzimática do emagrecimento o treinamento contínuo diminui em 10% a ação da fosfofrutoquinase e o treinamento intervalado aumenta em 19% a ação da fosfofrutoquinase. Existe uma outra enzima, que é a hidroxiacilcoenzima A desidrogenase. Essa enzima ela regula um processo chamado beta-oxidação, que é basicamente o processo de queima de gordura. Então essa enzima é uma enzima que faz queimar gordura. Então a primeira é uma enzima que impedia a queima de carboidrato e essa agora é uma enzima que faz queimar a gordura. Essa enzima, nas pessoas que treinavam contínuo aeróbio de baixa intensidade, ela baixava a atividade em 18%. E no HIIT, as pessoas que treinavam o HIIT, essa enzima subia a atividade dela em 60%. Então, de novo, mecanismo de defesa, por que essa atividade dessa enzima estava diminuindo nas pessoas que estavam treinando na zona de queima de gordura? Porque elas queimam a gordura durante o treino, então o corpo não queria queimar gordura no pós-treino, era o contrário. E por que subia nas pessoas que treinavam o intervalado, o HIIT? Porque elas estavam queimando glicogênio, queimando carboidrato durante o treino. Então elas precisavam da gordura para recuperar esse carboidrato. E uma terceira enzima, que aí é a parte da questão de acúmulo de gordura, que é a acetilcoenzima A carboxilase. Essa enzima é a primeira enzima da cascata de reações para acúmulo de gordura, tá? Então, também se percebeu que no treinamento aeróbio de baixa intensidade aumenta a atividade da acetilcoenzima A carboxilase, que é uma enzima que faz engordar. Então, veja que tem aí um mecanismo de supercompensação de gordura. E isso é uma coisa interessante, né? Se a gente sempre teve a noção da ideia de supercompensação para o músculo, por exemplo, quando a gente faz a musculação, a gente vai lá, faz a musculação, degrada a proteína muscular e no pós-treino faz uma supercompensação para acumular mais músculo. Por que a gente imaginou que isso não aconteceria com outros tecidos também, né?
A verdade é que isso acontece com o tecido de gordura também. Então, quem queima muita gordura durante o treino acaba super compensando essa gordura no pós-treino. Então, essa, na realidade, parece ser a grande explicação do porquê que o treinamento de intensidade mais elevada é o treinamento que vai fazer o emagrecimento. Justamente por essa cadeia de reações enzimáticas que é disparada no processo de treinamento de alta intensidade. Então, assim, para fazer um resumão disso aqui e fechar. Se você está querendo emagrecer, lembre-se que não adianta somente cortar calorias, porque conforme tu for cortando as calorias, o teu corpo vai se defender desse corte. Não adianta pensar em queimar gordura durante o treino, porque sempre que o nosso corpo queima gordura durante o treino, ele vai interromper a queima de gordura no pós-treino e, em função da acetilcoenzima carboxilase, vai inclusive aumentar o acúmulo de gordura no pós-treino. Então não adianta pensar em queimar gordura durante o treino. Não adianta também ficar pensando, contando caloria. Queimei tantas calorias, não sei o que. Não adianta, não é isso que vai fazer a diferença. A questão que a gente precisa pensar é o seguinte: eu preciso de um treino que me faça queimar os carboidratos. Para queimar carboidrato, esse treino não pode ser de longa duração, esse treino não pode ser contínuo. Tá? Para queimar carboidrato, esse treino ele tem que ser de curta duração, alta intensidade e preferencialmente intervalado. Que os intervalos eles nos ajudam a manter o nosso estímulo dentro da intensidade que a gente tá buscando, tá? Então, eu acho que é isso. Temos perguntas aqui? Pergunta em relação ao aumento do ritmo cardíaco. Eu não sei se eu entendi a pergunta. O Marco perguntou aqui se o aumento do ritmo cardíaco faz algum sentido. Eu não tenho certeza se eu entendi bem a pergunta, mas assim, vou responder ela de duas formas. A frequência cardíaca é um dos indicadores que a gente usa para controlar a intensidade, tá? Então, se a gente for usar... quando eu falo de HIIT, existem vários protocolos, tá? Existem vários protocolos. Tem protocolos de HIIT de sprint, onde o estímulo vai ser de 15 segundos. Existe HIIT curto com um estímulo de 30 segundos. Estímulos de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos nos HIITs longos. Existem estímulos de 10 segundos, 20 segundos. E existem intervalos de recuperação distintos. Em geral, para a gente dar uma noção, esses treinos vão sempre ser acima de 90% da frequência cardíaca máxima, tá? Então, com relação ao ritmo cardíaco, ele altera diretamente o ritmo cardíaco e a gente utiliza a frequência cardíaca como uma das possibilidades de usar como marcador de referência de intensidade. Eu não sei se a pergunta era sobre isso ou se era sobre segurança cardíaca. Sobre segurança cardíaca, existem diversos estudos de HIIT feitos com cardiopatas, inclusive com pós-infartados, tá? Então, às vezes as pessoas, quando a gente bate muito na tecla da alta intensidade, e algumas pessoas acabam tendo um pouco de receio, porque a gente fala, por causa da palavra, né, por causa do termo alta intensidade. Mas o que precisa ficar claro, essa intensidade ela é baseada em frequência cardíaca máxima da própria pessoa, tá? Então, nesse caso desse estudo que eu estou mencionando, feito com pós-infartados, em muitos casos, ou na maioria dos casos, a alta intensidade para essas pessoas era uma caminhada. Porque eles são recém-infartados, o coração ainda está voltando. Mas se trabalha com a máxima intensidade que a pessoa em questão, a pessoa que está treinando, pode treinar. Por isso que também, assim, é difícil de dar uma... no pouco tempo que a gente tem aqui, não tem como dar uma receita de bolo, faz em tal velocidade, porque isso varia de pessoa para pessoa. A gente pode voltar a falar mais na frente sobre alguns parâmetros que a gente pode cuidar para saber se essa intensidade está sendo alta ou não, até porque é importante ter um cuidado. Existem alguns estudos feitos com HIIT que não demonstraram resultado de emagrecimento. Só que
Quando tu vai analisar esses estudos e avaliar os protocolos utilizados, o que se percebe? Foram protocolos de treino intervalados, onde a intensidade não foi a adequada e por isso não funcionou. Então, um componente muito importante do treinamento intervalado para emagrecimento, para realmente funcionar, é a questão da intensidade, disso estar bem controlado. Beleza? Por hoje é só. A gente se fala numa próxima oportunidade. Muito obrigado para todo mundo que assistiu e até a próxima, pessoal. Valeu!